meu amigo vascaíno, tá chegando a hora, antevéspera do jogo decisivo entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Também fechou a hora aí de fechar a janela, essa janela aí que foi prolongada, e a gente vai fazer um resumo de tudo que aconteceu nessa janela. Será se ainda aparece mais alguma surpresa a essa altura do campeonato, no último dia aí de janela? Ontem o nosso presidente Pedrinho falou sobre isso. A gente vai comentar aqui sobre algumas coisas que o Pedrinho falou que ganharam muita ênfase de ontem para hoje na entrevista que ele concedeu. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever e coloquem a atenção aí, porque apareceram aí umas dores de cabeça para esse jogo aí contra o Atlético Paranaense. Perfeito? Bom, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. É um jogo decisivo, é mais do que um jogo. É muita rivalidade por tudo que aconteceu aqui no primeiro jogo, aquela briga total. De certo modo, essa paralisação aí da data FIFA foi até boa para poder dar uma esfriada aí nos ânimos, né? Mas 9 milhões na mesa é muito dinheiro, uma premiação aí muito gorda. E ontem o nosso Mister Paiva, ele simplesmente teve ali alguns problemas. Ontem não, né? Porque tem até uma coisa que está chamando muito a atenção. Durante essa paralisação, os jogadores do Vasco da Gama, logo nos 3 primeiros dias, receberam 3 dias de folga. E ontem também foi de folga. Mas os poucos treinamentos que o Vasco da Gama fez, o Felipe Coutinho não treinou, não foi para campo, ficou fazendo fortalecimento muscular na academia. E isso, claro, que preocupou, né? O seguinte, a gente vai aguardar o treinamento de hoje e de amanhã para a gente saber se o Felipe Coutinho vai ter condições aí de jogo ou não. Eu acho que a tendência é que ele vá, viaje, porque é um momento aí que tem que dar 200% da condição física aí, tem que se superar. O Léo Pelé confirmadíssimo aí. Agora a gente tem que abraçar o Léo Pelé, não tem jeito, fica muita gente criticando, mas o Léo tem que ser abraçado nesse momento. E aquilo, torcer para que tudo dê certo aí com o nosso zagueiro, que já foi até capitão do Vasco. E o Ryan, né? O Vasco colocando muita expectativa no Ryan. O Ryan que fez 2 gols aí em 2 jogos pela seleção de base, sub-20, e aquilo, né? O Ryan cheio de moral. Então, o Vasco está praticamente definido. O nosso Léo Garden, né? O Léo Jardim, os dois laterais, o nosso Bravo, PH e o Piton, os 2 zagueiros aí, o Léo e o Maicon, né? O João Vitor está suspenso, ali o Cocão e também o Hugo Moura. Bahia, lá na situação da ponta, o Ryan e o Emerson Rodrigues e o Vegete, perfeito? Lembrando que o Vasco está fazendo uma logística intensa aí para poder trazer de volta Puma e Jean David, que vão estar com as suas respectivas seleções. Falando aqui sobre a situação envolvendo reforços, né? Hoje é o último dia de janela. O Pedrinho ontem deu uma declaração dizendo que até o último dia o Vasco vai tentar alguma coisa, mas ele propriamente reconheceu que é muito difícil de pintar novidades aqui no Vasco da Gama. Havia, sim, alguns nomes aí na mesa de jogadores que foram
oferecidos, como o Pedro Mendes, jogador português, o Thiago Elório, o próprio Manolas, mas como são negociações internacionais, o Vasco da Gama não teve tempo hábil aí para poder fechar, e os nomes aí que apareceram na janela doméstica, conforme a gente falou aqui para vocês, né? Os jogadores que estavam livres aqui no Brasil eram um pouco atrativos. Então, é o seguinte, é um risco que o Pedrinho está correndo, porque se a bola entrar e o Vasco for bem nas duas competições, na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, pouco vai importar, porque o futebol é resultado. Eu até acredito que, por exemplo, o Léo vai dar a volta por cima assim, a gente vai ter que apoiar. Mas você imagina aí, a situação não dá muito certo. O Léo, o João Vitor tem problemas físicos e o Maicon também. Você precisa usar aí os dois meninos aí da base, o Lincoln e o Luiz Gustavo, aí e simplesmente esses dois garotos aí, Deus que me livre e guarde, falha no jogo, não é pessimismo, pode acontecer. Então, era para a gente ter contratado. E houve uma falha ali muito grande, né? A gente sabe, a gente reconhece isso, que o Pedrinho está aí repactuando a dívida do Vasco, o Pedrinho está com muita conta para poder pagar, mas houve aí uma falha muito grande, um erro aí gigante na contratação de um zagueiro. E a gente não está falando aqui de camisa 10, a gente não está falando de atacante, a gente não está falando de posição assim, extraordinária. A gente está falando de um zagueiro. Em 2 meses, o Vasco não ter contratado um zagueiro, e é o que eu falo para vocês também. Essa situação do Marcelo Santana aí, cara, sabe? Meio paradaço pra caramba também. Mas já foi. Se não vier ninguém, a gente tem que apoiar aí o Vasco da Gama incondicionalmente, a gente tem que apoiar. Não adianta a gente ficar criticando os jogadores que aqui estão, que é com eles que a gente vai até dezembro, certo? O Vasco vive um momento bom na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, é o momento aí da gente blindar os nossos atletas aí e tomara que dê tudo bom. Agora o Vasco está correndo um risco aí desnecessário aí, na minha opinião. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.